Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 31 a 33 do livro de 2 Crônicas. Versículo 1 do capítulo 31. Após essa longa festa da Páscoa, o povo demonstrou sua renovada devoção ao sair por todas as regiões para destruir todos os ídolos, os altos e os bosques. Eles foram até mesmo ao território do antigo Reino do Norte, referido como Efraim e Manassés, para efetuar esse expurgo. Versículos 2 e 3. Quando Ezequias tinha terminado de estabelecer o revezamento sacerdotal, retornando às instruções definidas por Davi, um problema prático precisava ser resolvido. Quem supriria os animais para os sacrifícios a cada manhã e tarde até que isso se tornasse uma rotina prática, com o povo provendo esses sacrifícios? O próprio rei forneceu os animais para os sacrifícios durante esse período de transição. Versículos 4 a 8. Ezequias restaurou as 24 turmas de sacerdotes, as 24 turmas de levitas, as ofertas para os sacrifícios, os dízimos dedicados ao Senhor para a manutenção dos levitas e sacerdotes. Milhares das 10 tribos viviam no reino de Judá e eram judeus tanto quanto os outros do reino do sul. A palavra judeus passou a ser o termo mais comumente aceito para descrever pessoas de todas as tribos dessa época em diante, especialmente após o cativeiro na Babilônia. Os dízimos foram recolhidos durante 5 meses e eram montes e montes, o bastante para os ministros com muita sobra. Versículos 11 a 15. Depois que os dízimos foram trazidos, até que não havia mais lugar onde guardá-los, o rei começou a reservar depósitos para recolher as coisas consagradas. 12 homens eram responsáveis pela justa distribuição dos dízimos. 2 eram chefes sobre os demais, Conanias e Simei. Azarias, o líder do templo, estava acima desses 2. Coré era encarregado das ofertas voluntárias, tendo 6 homens sob sua responsabilidade para que essas ofertas e a maioria das coisas consagradas fossem distribuídas. Versículos 16 a 19. Ezequias encarregou vários levitas para serem responsáveis pela distribuição das abundantes provisões para os sacerdotes e levitas. Para fazerem isso, era necessário examinar cuidadosamente as genealogias, de modo que todos os que tinham o direito de participar recebessem a sua parte. Havia uma lista de todos os homens de Levi com idade acima de 3 anos. Possivelmente isso se refere aos filhos dos sacerdotes que acompanhavam seus pais e recebiam suas porções no templo. Aqueles com menos de 3 anos de idade ainda deviam estar sendo amamentados, portanto não precisavam de alimentos. Diariamente, porções dos dízimos, ofertas voluntárias e coisas consagradas eram distribuídas segundo as necessidades. Havia registros também daqueles com mais de 20 anos com suas esposas e filhos. Versículos 20 e 21. O que Ezequias realizou foi mais do que simplesmente um redirecionamento superficial do povo a Deus e ao templo. Ele conseguiu um apoio público do povo para o seu programa. O povo realmente se interessou com aquilo que estava acontecendo com o templo e com a adoração do Senhor. Por essa sua boa obra, Ezequias foi recompensado por Deus e prosperou. Agora nós vamos estudar o capítulo 32. Versículo 1 do capítulo 32. Quando Ezequias viu-se diante da assustadora perspectiva de uma invasão assíria, tomou 2 importantes decisões. Fez tudo o que podia para administrar a situação e confiou a Deus os resultados. Antes de atacar Jerusalém, Senaqueribe pretendeu destruir todas as cidades. Versículos 2 a 5. As cidades precisavam ser edificadas nas proximidades de fontes de água potável. Jerusalém era abastecida por fontes naturais. Por meio de uma brilhante obra de engenharia, Ezequias tapou as fontes de Gion, localizadas fora de Jerusalém, e canalizou a água por um túnel subterrâneo para um tanque dentro da cidade, a fim de que esta pudesse continuar a ser abastecida mesmo quando submetida a um longo período de sítio. 2 grupos de trabalhadores cavaram um túnel na rocha, um de Jerusalém em direção a Gion, outro de Gion em direção a Jerusalém. Ambos se encontraram na metade do caminho e escreveram detalhes sobre a escavação e que ela havia terminado. O canal construído por Ezequias foi descoberto por causa dessa inscrição de Siloé. Foi um grande achado arqueológico. Versículos 6 a 8. Ezequias organizou minuciosamente o seu exército. Em seguida, reuniu o povo e lembrou a todos que a Assíria não era páreo para o braço do Senhor. O primeiro sinal da intervenção sobrenatural de Deus foi visto quase imediatamente, pois o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Versículos 9 a 12. O enviado de Senaqueribe foi a Jerusalém e se dirigiu ao povo desde o lado de fora dos muros da cidade. Esse porta-voz tentava desanimar o povo pela propaganda. Sua estratégia era desvirtuar a confiança do povo no seu rei e no seu Deus. Muitas pessoas do Oriente Antigo acreditavam que cada cidade, cada nação tinha os seus próprios deuses e que esses deuses tinham a responsabilidade de proteger o seu próprio povo. Todo confronto militar era considerado como uma batalha entre deuses e o vencedor era considerado como possuindo os deuses mais poderosos. O orador assírio sabia que Ezequias tinha destruído locais fora do templo dedicados à adoração do Deus de Ezequias. Ele escarneceu das pessoas e perguntou como elas podiam esperar a ajuda de um Deus cujos locais de adoração tinham sido recentemente eliminados
ensinados pelo rei, que agora os encorajava a confiar nesse Deus. Parecia ao assírio que Ezequias tinha agido contra sua própria divindade e seu país. No entanto, é evidente que o que Ezequias tinha feito era, de fato, a remoção de locais ilegítimos de adoração e a restauração da adoração centralizada no templo em Jerusalém, como Deus tinha ordenado. Versículos 13 a 15. Era uma prática dos assírios levar os ídolos das diversas nações conquistadas para a Síria, onde ficavam num lugar destinado a deuses cativos. Essa passagem mostra os assírios se gabando de que o Deus deles era mais poderoso do que todos os outros. Por isso era inútil esperar que o Senhor resgatasse o seu povo, especialmente visto que ele não resgatara o povo em Samaria. O porta-voz assírio continuou seu argumento de que os assírios eram mais fortes do que todos os deuses das terras por onde tinham passado até o momento. Era estatisticamente improvável que o Deus de Judá os livrasse. Versículos 16 a 19. Outros representantes da Assíria também passaram a zombar da noção de que o povo de Jerusalém podia esperar a ajuda de Deus. Eles falaram de Deus como Deus de Ezequias, tentando estabelecer uma divisão entre o povo, o rei e o Senhor. Alguns dos assírios até sabiam falar diretamente em hebraico contra o povo, transmitindo sua propaganda acerca da superioridade dos deuses assírios. Versículos 20 a 22. O Senhor manifestou o seu poder contra o poderio dos assírios. Ele queria provar para eles, bem como aos homens de todas as eras, que era e ainda é o único e eterno Deus vivo e verdadeiro. Seu poder foi desafiado nesse episódio e ele foi insultado por esse discurso, como também o rei que instituíra em Judá. Portanto, era tempo de mostrar-se forte em nome de todos aqueles que confiavam nele. Para isso, o Senhor enviou apenas um dos inúmeros anjos que estavam do lado de Israel, que matou 185 mil homens em uma só noite. O anjo destruiu todos os homens valentes e os líderes e os capitães do exército da Assíria. Versículo 23. A vitória de Ezequias pela mão do Senhor não passou despercebida. Muitas pessoas vieram ao templo para trazer ofertas, entre elas estavam pessoas de outras nações que também trouxeram coisas preciosíssimas para o rei. Isso trouxe respeito internacional para Ezequias, Jerusalém, Judá e o Senhor Deus. Versículo 24. Segunda Crônicas provê uma versão mais curta desse evento do que o relato em 2 Reis 20, versículos 1 a 11. Ezequias adoeceu de morte, mas Deus ouviu a sua oração e lhe deu 15 anos a mais de vida. O Senhor forneceu uma confirmação dessa promessa mediante um sinal no qual a sombra projetada pelo sol recuou. Versículos 25 e 26. A soberba pelo qual Ezequias foi repreendido ocorreu quando ele recebeu visitantes da Babilônia e mostrou todos os seus tesouros, em 2 Reis 20, versículos 12 a 19. O rei não reagiu defensivamente ao ser corrigido nesse ponto. Antes se humilhou diante de Deus e foi obediente. Versículos 27 a 31. Ezequias pôde adquirir grande abundância, empreendeu projetos de construção, em especial a remodelação do suprimento de água em Jerusalém, recebeu embaixadores que ouviram a respeito dos seus sucessos e o país prosperou. Capítulo 33 agora. Versículos 1 a 6 do capítulo 33. Visto que Manassés tinha apenas 12 anos de idade quando subiu ao trono, ele não era nascido no tempo da vitória miraculosa sobre os assírios. Além disso, grande parte de sua infância sucedeu na época em que a soberba foi uma empecilho à dedicação total de Ezequias ao Senhor, estabelecendo assim um exemplo negativo para Manassés. Finalmente, quando consideramos que Manassés reinou por 55 anos, podemos nos afastar da ideia de que a reversão completa que associamos ao seu reinado tem ocorrido quase toda de uma vez. No entanto, esse rei não somente desfez tudo que Ezequias tinha feito de bom, mas também trouxe todo o reino a um novo patamar inferior de idolatria e desobediência. Ele tornou a edificar todos os locais de adoração idólatra, chegou a queimar seus filhos em sacrifícios pagãos, dedicou-se ao ocultismo e finalmente trouxe toda a nação para baixo com ele. Versículos 7 a 9. Manassés chegou a introduzir ídolos na casa de Deus. A declaração de que eles fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel é uma avaliação horrível. Quando Deus fez um pacto com Davi e Salomão, ele fez uma ligação trilateral entre a sua habitação na casa em Jerusalém, a habitação do povo na terra prometida e a obediência à lei. Se Manassés levasse o povo à desobediência e destituísse Deus do seu templo, então eles seriam desapossados da terra prometida, exatamente como os cananeus antes deles. Versículos 10 a 13. É possível que Manassés se tivesse envolvido na rebelião de Shamash-Shum-Ukim, da Babilônia, contra o rei assírio Assurbanipal, em 652 a 648 a.C. O cativeiro de Manassés na Babilônia, que nessa época pertencia à Assíria, e seu retorno à Terra Prometida podiam lembrar o povo que voltava do cativeiro de sua própria deportação e de sua recente restauração. A oração e a restauração de Manassés estiveram em harmonia com a oração na dedicação do templo por Salomão e a resposta de Deus a ela, pois foi um arrependimento sincero que Deus honrou, de forma que Manassés conseguiu voltar para Jerusalém e assumiu mais uma vez seus deveres como rei.
Versículos 14 e 17. Manassés procurou desfazer todo o dano que ele próprio causara. Reparou a destruição causada pela invasão assíria, purificou o templo, removeu os ídolos, reinstituiu os sacrifícios regulares e mandou ao povo que servisse ao Senhor. O povo restringiu sua adoração ao Senhor Deus, mas não voltou à adoração legítima no templo. Deus havia ordenado que o povo oferecesse sacrifícios apenas no templo para impedi-lo de corromper os preceitos e para protegê-lo da influência religiosa pagã. Versículos 18 a 20. O cronista enfatizou que a oração de Manassés e seu humilde arrependimento constituem o significado principal de seu reinado. Ele não foi sepultado na área reservada para os reis, mas foi posto para descansar em sua casa. Versículos 21 a 24. Amon foi o 14º rei de Judá. Filho de Manassés, era um adorador idólatra e foi assassinado por seus servos. Todo arrependimento ou reforma que Manassés buscou para si não teve continuidade em Amon, seu filho e sucessor. Amon escolheu dar continuidade à idolatria que seu pai abandonou quando se arrependeu. Mas com Amon não houve arrependimento na meia-idade. Seus servos o assassinaram após um reinado de 2 anos. O povo provavelmente ficou indignado com esse assassinato e então feriu os assassinos de Amon. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 31 a 33 do livro de 2 Crônicas.